Oi, gente, tudo bem? Aqui é o segundo episódio do Mil Rolês nos Vedas. Eu sou a Jéssica Bassanese, jornalista, cozinheira, terapeuta ayurvédica, mãe de pet. Ai, que coisa linda! E nesse episódio a gente vai traduzir mais uma vez, de uma maneira moderna e didática, os saberes dos Vedas, do Ayurveda, aplicando tudo isso aí na vida real. Sem tantas palavras em sânscrito, sem essa coisa tão inalcançável, a ideia realmente é traduzir aqui essa ciência, né? Ayurveda, o conhecimento da vida para vocês. E hoje a gente vai falar de um assunto muito polêmico. Eu tô polêmica essa semana. E mais uma vez eu vou trazer o formato aqui de esclarecer uma dúvida de conversas de amigos e tal. Mas se você quiser mandar uma dúvida para cá, também será bem-vinda, porque pautas são muito bem-vindas. Estava eu viajando com as minhas amigas, a Nath, que é a irmã da Renata, me perguntou. A Nath, nesse final de semana, ela estava muito ayurvédica. Ela estava. Na verdade, a gente teve conversas muito engraçadas, mas também úteis e profundas sobre a Ayurveda. E a Nath me perguntou se comer carne faz mal. E essa é uma dúvida polêmica, né? Porque quando, por exemplo, eu falo que eu sou vegetariana, que eu tenho uma empresa que faz comida vegana e vegetariana, fica parecendo às vezes, né, que a pessoa que está nessa posição de ser vegetariana, vegana, ela tá acima do bem e do mal. E não é assim, né? Assim como existe pessoas que comem carne, elas podem ter uma dieta boa, existe veganos, vegetarianos que podem ter uma dieta péssima. Eu mesma, eu fui vegetariana pela primeira vez quando eu tinha uns 20 anos ali, e eu era uma vegetariana super junkie. Eu era a pessoa que ia no McDonald's e pedia um hambúrguer, um Big Mac sem carne. Então é uma dieta péssima, né? Mas, enfim. E essa dúvida ela é polêmica porque, assim, a Ayurveda, ela não se você for olhar os livros antigos, né? Ali, quando começou a criação desse segmento do Veda, da Ayurveda, ela indica tanto lácteos, né? Na cultura indiana, os lácteos são muito comuns, quanto carnes, né? Tem até carne de jacarela. Então, não é definitivamente uma dieta vegetariana ou vegana. Mas, gente, meu cachorro tá com uma lambição aqui do meu lado. Espero que não dê para escutar. Mas o que acontece, né? No decorrer de todos esses anos, né, de vida na Terra, a gente evoluiu, mas para essa evolução acontecer, para a globalização, né, dos próprios alimentos, para a gente ter acesso a esses alimentos de maneira mais fácil, também foi embutido muitos e muitas coisas nos alimentos que tornaram eles não exatamente aqueles alimentos que eles apresentam ser. A carne, ela faz mal? Não, ela não faz mal. O que acontece dentro dessa situação toda, né? Dentro da Ayurveda, primeiro. A carne, especialmente a carne vermelha, ela é mais difícil de digerir. Então, se você tem uma digestão lenta, se você é uma pessoa cafa, por exemplo, você comer carne, comer muita gordura, isso vai dificultar muito a sua digestão.
E tem mais uma questão, né? A gente está numa era de proteína muito louca, né? Tudo tem que ser proteico, tudo tem que ter muita proteína. A gente está com over consumo de proteína, né? Esses dias eu vi até um macarrão proteico, né? Tudo tem que ter muita proteína. E por que essa necessidade tão maluca, né, de consumir proteína sem fim, assim? É, eu não consigo entender, mas tudo bem. Vamos lá, a galera quer ganhar músculo, quer ganhar massa magra e acha que esse consumo absurdo de proteína, tem que ter whey, tem que ter não sei o que, seu corpo não consegue digerir esse tanto de proteína, tá? Primeira coisa, né? Você pega lá um whey, mesmo que seja um whey vegano, né? Aí ele tem ervilha, ele tem a proteína da ervilha, a proteína da soja, não sei o que, tem muita proteína ali dentro. E aí você quer consumir o seu tanto de proteína no almoço, no jantar, né? A Ayurveda, ela pede para você ter equilíbrio e evitar excesso. Então, a carne, ela não vai fazer exatamente mal, mas ela vai atrapalhar o seu processo digestivo. O que é interessante, se você come carne, é você se perguntar, né? Antes de comer um churrasco, né? Antes de fazer aquele banquete de carne ali. Você se perguntar se, cara, eu vou conseguir digerir isso daqui? Eu tô preparada, né? Meu organismo, minha mente tá preparada para digerir esse tanto de carne? Ali é um começo. Agora, o que acontece com a carne de hoje? Pra gente, né, assim, na verdade, na maioria dos alimentos que a gente tem hoje, qual é a grande questão? A gente teve um desenvolvimento econômico muito grande, né, nos últimos tempos. Se você parar para pensar, eu tenho quase 40 anos. Quando eu era criança, eu lembro de ir no açougue com a minha mãe e comprar uma carne enrolada no jornal. Aquilo era super higiênico perante a vigilância sanitária? Muito provavelmente não, mas vivemos aquela época. Aquela carne do açougue, que o açougue da vila vai lá e compra carne, ele é o responsável, muito provavelmente, por fatiar aquela carne. Aquela carne ali, ela vai ter uma duração, uma durabilidade muito pequena comparado às carnes que a gente encontra hoje. Então, aquela carne ali, ela não tem tantos processos e procedimentos químicos para manter ela num freezer, numa prateleira durante um tempo quase que infinito ali. E eu acho que essa é a principal diferença, né? A gente não queria esse consumo de longa escala, né? De uma escala tão gigantesca a ponto de ter que fazer uma carne, colocar ela dentro do vácuo, colocar produto químico, colocar mil coisas nela para ela durar sei lá quanto tempo, entendeu? Então eu acho que essa premissa da indústria moderna, né, do capitalismo, né, dessa coisa de esse alimento tem que durar muito tempo, ele tem que durar muito tempo e ele tem que estar muito bonito, muito bem preservado, para as pessoas sentirem desejo e vontade de comprar. Este é o grande problema. Porque aí quando você vai comprar a sua carne, se você for ver o tanto de ingredientes que é usado para preservar essa carne e mais todos os componentes do próprio plástico que embala aquele produto, aí que mora o problema. Vocês estão entendendo? Aí que mora o probleminha da carne, né? Quando você não está consumindo um produto que é só aquele produto. Carne faz mal? Não. Todos os produtos que contém na carne hoje, eles fazem mal? Sim. Então aí a gente tem dois problemas, né? O problema do tanto de coisa que é embutida
nesse alimento para ele ter um prazo de validade muito maior na prateleira, para ele ficar muito mais bonito. E assim, eu não vou entrar nos porquês, né, comer carne é problemático numa questão sustentável, porque isso é um assunto muito extenso e eu precisaria fazer uma pesquisa mais extensa para falar para vocês. Porque a vaca ocupa espaço no pasto, para fazer pasto destrói a floresta, e eu acho que isso todo mundo tem uma noção, né, do que acontece. Eu estou falando aqui da carne como um alimento para o corpo humano hoje. Eu acho que a carne ela foi muito importante no nosso processo evolutivo. Mas hoje em dia eu não acho que ela é um alimento essencial. Eu vivo sem comer carne desde 2017 e eu tô viva, bem saudável e tal. O outro ponto é que essa dieta de comer carne, arroz, feijão e legumes, ela já está muito enraizada, né? A carne é a mistura do prato, né? Então existe também um processo educacional para ser feito aí, né? Para conscientizar as pessoas que é possível montar um prato completo, montar um prato saudável sem ter carne. Então eu acho que tem muitas coisas envolvendo aí. Mas aqui, acho que eu tô falando com uma bolha muito específica e a gente vai falar sobre a carne no processo da digestão, né? Então, assim, você come carne em todas as refeições. De manhã você come um frios, por exemplo. Ou você come o tradicional ovo mexido, né? Que é uma proteína, né? Não é uma carne, mas é uma proteína. No almoço, você come um estrogonofe, sei lá, um estrogonofe de carne. E no jantar, você come um frango. Cara, pra que você come tanta carne? Eu não consigo entender. Eu que sou ovo-lacto-vegetariana, quando eu como ovo, por exemplo, no dia, ou eu vou comer o ovo no café da manhã ou no almoço, sabe? É, eu não consigo comer ovo em todas as refeições, né? E eu sei que eu não preciso comer ovo em todas as refeições. Então, eu acho que é olhar também para a oferta de alimentos que você tem e tentar, por exemplo, tirar essa proteína de uma das refeições, que seja na hora do jantar, né? Tirar essa proteína ali e ver como o seu corpo responde. Se sua digestão melhora, por exemplo, se você para de comer a proteína no jantar e consegue criar um intestino mais regular, né? Se você consegue acordar e ir no banheiro, como você age, né? Eu acho que a gente tem que ser muito nosso próprio ratinho de laboratório, da gente conseguir se observar mesmo, né? Se eu falo que a Ayurveda, ela é um mediquinho que fica, sabe aquela coisa de desenho animado, de filme que fica o diabinho, o anjinho? Eu acho que o Ayurveda talvez seja, né? Eu acho que tudo é muito dual na vida, né? Eu acho que o Ayurveda é esse mediquinho, um lado vestido de diabinho e o outro vestido de anjinho, assim. E escutar esses mentores da sua própria cabeça, essas vozes da sua própria cabeça, para você tomar suas decisões alimentares. E eu não estou aqui, né, para convencer todo mundo a parar de comer carne e tal. Eu acho que cada um tem um momento disso e eu acho que é muito mais interessante quando você faz
modificações na sua vida, quando você muda hábitos, muda a rotina, a partir de um desejo seu, né? Não um desejo do outro, que seja até mesmo para te falar, nossa, você vai ficar muito mais saudável se você fizer tal coisa, sabe? É, e daí, se você só ter aquele desejo achatado ali, sabe? Aquela coisa que não tem uma profundidade, não faz o menor sentido. Você não vai conseguir de fato é, levar aquilo adiante, né? Porque você não vai conseguir aplicar na sua rotina. É, uma coisa que eu trato muito nas minhas consultas é o que é possível para a realidade daquele paciente, para a realidade daquela pessoa, né? Porque eu trato a minha vida também assim. Eu não tenho, não significa que, eu não como carne, eu sou totalmente vegetariana e tudo que eu faço é perfeito. Isso é uma mentira, gente. Eu sou uma pessoa, muitas vezes eu fico viciada em tomar meu Guaraná Zero depois das refeições, entendeu? Minha coquinha zero que eu adoro. E agora eu tô com um viciozinho, que tá até controlado, vai, que é comer Doritos de pizza, tá? Doritos de pizza é a coisa mais horripilante do mundo e é delicioso. Esses dias eu vi uma pesquisa que o Doritos e o M&M's, uma pesquisa não, uma notícia, que o Doritos e o M&M's vão ganhar um selo de inadequado para consumo humano. Isso vai fazer eu deixar de comer meu Doritos? Às vezes, muito provavelmente não. Mas quando eu vou comer meu Doritos, eu tento comer num dia que eu tô bem, num dia que eu tô legal, tá tudo certo, que eu entendi ali que eu tô funcionando direitinho, que aquele Doritos não vai me cair como uma bomba. Não vou comer o Doritos 9 horas da noite, né? E vou comer meu Doritos e tomar uma coquinha. O ser humano, ele tem um poder de comer pequenas doses de veneno, né? Assim, não significa que você vai comer uma coisa que faz mal, que não é adequada, e vai morrer, né? É, mas você ter a maior parte do seu tempo, a maior parte da sua dieta saudável, é o que vai de fato fortalecer e te dar estrutura para as coisas. Então, eu acho que a gente precisa adotar uma medida mais flexível para a nossa vida. Ficou muito séria essa frase, né? Adotar uma medida mais flexível para a vida. Parece que eu tô em Brasília. A gente precisa ser mais flexível com a gente, mas sair um pouco também desse lugar de sempre você merece, né? Eu mereço. Eu mereço. E você sempre merece num lugarzinho de meu dia foi muito difícil, eu mereço tal coisa. Meu dia foi muito difícil, eu mereço tal coisa. E aí, no final das contas, todos os dias vão ser difíceis, todos os dias vão acontecer alguma coisa, você vai merecer uma coisa e vai maltratar o seu corpo ali de alguma forma. É... Então, isso no final das contas não faz sentido, né? Não faz o menor sentido, assim, porque eu acho que a nossa meta de vida principal precisa ser estar bem, né? Tá bem, tá saudável, ter a maioria dos dias saudáveis, assim. E aí que tá, né? A gente tá perdendo um pouco isso, né? Com essa necessidade de tá num pico sempre, né? Tá sempre merecendo alguma coisa ou não tendo tempo, por isso que eu como desse jeito, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. E talvez quando o seu corpo te cobrar, você vai falar, puta merda, devia ter feito diferente antes.
voltando aqui, voltando para a história da carne. Eu acho que se você deseja continuar consumindo carne, além de consultar o seu corpo e sua digestão sempre que você for consumir carne, primeiro, repensar nessa quantidade de proteínas que você ingere por dia, se tudo isso é necessário. E quando você for comprar uma carne, verificar nesses ingredientes se isso é carne mesmo ou só um monte de produto químico que você está consumindo com textura de carne. Então você vai lá olhar o rótulo, né? O rótulo, eu vou explicar uma coisa aqui que todo mundo fala, mas eu acho que é sempre bom falar de novo. Quando você olha os ingredientes de um alimento industrializado, o ingrediente que vem em primeiro lugar é o que tem a maior quantidade dentro daquele alimento. Então, você vai lá e olha qual é o primeiro, o segundo e o terceiro ingrediente. Olhou? Legal. Aí você pega a carne, que teoricamente é o quê? Carne. E ela tem 15 ingredientes. Aí você fala, cara, isso aqui é saudável ou não? Se você pegar a embalagem do ovo, por exemplo, e olhar ingredientes, vai ser o quê? Ovo. Então, assim, tá bom, eu tô comendo um ovo, eu sei o que eu tô comendo. Se você olhar esses ingredientes da embalagem da carne e não reconhecer aquilo sequer como comida, aí, cara, aquela carne não é comível. E essa leitura dos ingredientes da embalagem vale para todos os tipos de alimento. Se você falar também para mim, vamos pensar chocolate. Chocolate. Delicioso, maravilhoso. Vai lá na embalagem. Deixa eu ver um chocolate que eu gosto bastante. Um Crunch. É Crunch que fala? Peguei a embalagem do Crunch, Crunch, aquele azul. Primeiro ingrediente da embalagem: açúcar. Açúcar. Muito provavelmente, eu não tô com a embalagem aqui na minha mão, tá? Até mesmo porque eu estou fazendo uma promessa de um ano sem açúcar que acaba em outubro, graças a Deus. Aquele chocolate, eu posso até ver aqui. Ingredientes do chocolate Crunch. Ingredientes do chocolate Crunch. Vamos ver. Olha só. Vamos lá. A gente tá indo lá, né? Comprou um chocolate, acreditando, crendo muito que vai ter cacau aqui, hein? Primeiro ingrediente, açúcar. Segundo, leite em pó. Terceiro, manteiga de cacau. Quarto, massa de cacau. Quinto, flocos de arroz. Sexto, gordura vegetal. E aí vai embora, permeado de soro de leite em pó, emulsificante de lecina. Como que fala isso? Lecitina de soja. E aí vai embora, gente. Tem aromatizante, um monte de coisa. Então eu fui lá no mercado comprar um chocolate, né? Chocolate teoricamente feito do cacau, mas com o aumento do cacau. Cara, não tem mais cacau no chocolate. O chocolate é feito de uma mentira toda aqui de açúcar, de leite pó e não sei o que lá. E aí, sabe, esse alimento é saudável? Ah, não é, mas eu gosto muito. Come. Sim. Simples assim, você vai lá e come, tudo certo, você sabe do que é feito. Eu acho que também tem essa parte da gente criar consciência das coisas, né? Não significa que você não vai mais comer tal coisa, mas você ter consciência que aquilo não é chocolate, né? Que aquilo ali vai só suprir o seu desejo de açúcar,
de mastigar alguma coisa e tal. É, Enfim, eu acho que a gente precisa criar consciência das coisas, entender realmente o que a gente está colocando no nosso corpo. Não é possível, dentro da sociedade que a gente vive, dentro do nosso estilo de vida, ter uma dieta 100%, né? Ah, eu só vou consumir coisas de produtores locais e blá blá blá. Não é. Mas é possível você algumas vezes fazer essas escolhas, né? Então eu vou comprar o bolo que uma lojinha pequenininha ali faz, e até mesmo quando você vai escolher coisas no iFood, no Mercado Livre, em todos esses lugares, é possível você encontrar produtores menores que vão fazer coisas menos duráveis e, consequentemente, vão ter menos ingredientes, né? Não vão ter esses conservantes todos aí. E aí, o que mais aqui que eu posso falar para vocês? Eu acho que é isso. Eu acho que temos aí mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô gravando esses episódios num. Como que fala quando é plano sequência de áudio? Áudio sequência, será? Tô gravando tudo em áudio sequência por enquanto. Quando o podcast der certo, funcionar, eu contrato aí alguém para editar esses áudios, porque eu não vou editar, não vou fazer mais uma coisa. Eu só venho aqui gravar esse grande audião com alguma temática para levar para vocês mais conhecimento das coisas que eu leio, que eu estudo, que passam pela minha cabeça, e eu acho que pode ser útil para alguém que está ouvindo, e tentar aplicar as coisas de novo, né? Aplicar as coisas de uma maneira possível na nossa vida, não tentando seguir apenas uma tendência ou algum desejo totalmente achatado, sem nenhum propósito, sem nenhuma profundidade por trás disso, porque isso não continua, não tem continuidade, né? A gente acaba ali, vamos chamar aqui de desejos labubus. Não vamos construir desejos labubus aqui. Vamos construir realmente a a nossa essência, a nossa verdade, sem ficar só seguindo alguma moda ou alguma coisa que alguém falou, entender o que faz sentido, o que não faz sentido para você, o que é possível você fazer, né? Não ficar tentando ali alcançar alguma coisa impossível que vai te deixar mais cansado do que revigorado. Tá bem? Então a gente se vê no próximo episódio. Um beijo e boa semana para vocês. Tchau, tchau.